Oi, gente, tudo bem? Prazer enorme estar comunicando com vocês e eu creio que Deus tem um propósito na vida de cada um. Quero mandar um abração aí para toda a turma boa aí da Igreja Pastote de Mogi dos Campos, na pessoa do pastor Jacimar e Neia. Abração aí para vocês, enfim, para todos os irmãos. Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês, ok? Eu quero compartilhar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, compartilhar com você. Aliás, eu quero simplesmente falar de 3 princípios importantes para o homem e para a mulher de Deus. Mas, primeiramente, eu quero ler um versículo da palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e o 17, que diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, a fim de que o homem e a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Note bem o que diz nesses 2 versículos aqui da carta de Paulo a Timóteo. Primeira coisa que nós podemos observar aqui, que diz que toda a escritura ela é inspirada por Deus. A palavra, em si a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus. E ela tem uma utilidade para quem? Para cada um de nós, para cada homem e para cada mulher de Deus. Ela é útil para quê? Primeiramente para o ensino. A Bíblia, ela sempre quer nos ensinar algo novo. Ela serve também para a repreensão e a correção. Ou seja, aquilo que estamos fazendo de errado, ela quer nos corrigir, quer nos colocar no eixo, no prumo, nos dar um firme propósito. E também para a educação na justiça. Por isso que é muito importante nós termos a mente aberta para aprender de Deus, para aprender as coisas de Deus, porque a palavra de Deus serve para a educação. Quando nós aprendemos, o ensino nos traz aprendizagem para sermos educados. Educados em quê? Na justiça. E aí diz: a fim de que o homem de Deus, a fim de que a mulher de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha só, que bênção, né? Então, a partir de agora eu quero compartilhar esses 3 princípios de fé para você. O primeiro princípio, aliás, 3 princípios importantes para você, homem e mulher de Deus. O primeiro princípio é o princípio de fé. E aqui, nesse princípio de fé, eu quero colocar alguns subpontos. O primeiro subponto desse princípio de fé é o princípio de ouvir a voz de Deus. Nós precisamos estar atentos para sempre ouvir a voz de Deus. E Deus, Ele comunica conosco através de muitas maneiras. Como que nós podemos ouvir a voz de Deus? Primeiramente, através da sua palavra, meditando na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, através dos nossos pensamentos. Talvez você diga mesmo assim: mas Deus nunca falou comigo, nunca eu ouvi a voz de Deus. Olha, talvez se você ainda não ouviu, é porque você ainda não parou, ainda não ficou atento
a ouvir a voz de Deus. Sempre ele fala em seus pensamentos. Aquilo que ele coloca na sua mente e que vai para o seu coração. E aí você tem o quê? Observar na palavra de Deus, né? Para saber que não é um pensamento carnal, um pensamento humano, mas simplesmente é um pensamento que vem da parte de Deus, que é a palavra de Deus. Outra maneira é através de conversar com outras pessoas, com outros irmãos de fé. Hoje você conversando com alguém, aí isso pode acontecer até também você conversando com alguém que nem, de repente, nem é crente, né? Deus fala através de um descrente, ele já falou comigo, através de alguém que nem servia a Deus. E eu senti que aquilo que, naquele momento que aquela pessoa estava falando, era algo que vinha da parte de Deus. Outro princípio de ouvir a palavra de Deus é através das circunstâncias, dos problemas, das dificuldades, daquilo que você está passando. Hoje você está confinado através de tudo aquilo que tem acontecido, dessa pandemia, e você fica perguntando: Deus, o que eu fiz? O que a humanidade fez? O que de repente o mundo virou de cabeça para baixo? O que está acontecendo? Aí você tem várias interrogações, indagações, mas saiba de uma coisa: Deus, ele fala através das circunstâncias. Por isso que você tem que estar muito atento a ouvir a voz de Deus. E isso é um princípio de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que você tem que ter essa vivência de fé. Não uma fé baseada naquilo que você pensa, naquilo que você vê, naquilo que você acha. Eu estou falando de uma fé viva, no Deus vivo, em uma fé que se baseia pela palavra de Deus. E quando você sabe discernir a voz de Deus, e eu sei que esse princípio é muito importante para você, homem e mulher de Deus. Primeiro princípio, princípio de fé. E nesse subponto, o primeiro subponto, princípio de ouvir a voz de Deus. O segundo subponto desse princípio de fé é o princípio de obedecer à palavra de Deus. Obedecer. A obediência, ela está diretamente relacionada com o amor. Se eu amo, eu, consequentemente, obedeço. Você ama seu papai, sua mamãe? Se você ama, você vai querer obedecer. É isso? Jesus, ele disse uma certa vez para seus discípulos em João 14,15: se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. E o terceiro subponto desse princípio de fé é o princípio de adorar a Deus. E aqui tem duas palavras que é muito importante, que é em espírito e em verdade. Tenha essa vida de adoração a Deus. Quando você anda através dessa fé baseada em Deus, consoante na palavra de Deus, você vai também adorá-lo em espírito e em verdade. O segundo princípio que eu quero compartilhar com você é o princípio de discipulado. E também aqui tem alguns subpontos que eu quero falar para você, sendo que o primeiro subponto desse princípio de discipulado é o princípio de autoridade. Você sabia que existe uma autoridade absoluta? A autoridade de Deus na sua vida tem que ser uma autoridade absoluta. Existe a autoridade da Bíblia, que você tem que o quê? Que obedecer, não é isso?
E também existe o que? As autoridades constituídas por Deus. Tem na igreja as autoridades constituídas, que é o quê? O seu pastor, o seu discipulador, o líder do ministério que você participa, tem a autoridade familiar, a autoridade dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, enfim, aí sucessivamente. E também tem as autoridades governamentais, né? Que é o presidente da República, os governadores, os prefeitos, vereadores e outras autoridades, enfim, autoridades que você vê que são pessoas realmente que você tem o que prestar conta para elas, né? Ou então, uma conta em obediência, né? O segundo subponto desse princípio de discipulado é o princípio da confiança. Então, no discipulado, para ser um discipulado realmente funcional, tem que haver esse princípio de confiança, de confiabilidade, uma confiança mútua. A confiança é acreditar na verdade das intenções ou das palavras de alguém. Um outro princípio, dentro desse princípio de discipulado, é o princípio da lealdade. Uma pessoa leal é aquela que é fiel e dedicada. Ela sempre cumpre aquilo que ela promete. Então, Deus te chama para andar nesse princípio de lealdade no discipulado. E o último subponto desse princípio de discipulado é o princípio da transparência, que aí fala o quê? De uma prestação de contas clara e latente, que não há nada em oculto e que todo mundo pode ver. Então, isso que é muito importante, você ser essa pessoa transparente, que alguém vai olhar para você e você vai dizer assim, olha, eu não tenho nada aqui encobrir, eu não tenho, minha vida é um livro aberto, quer saber de mim? Pergunta dos meus pais, pergunta dos meus líderes, pergunta do meu discipulador. Minha vida é totalmente transparente. Sempre você está prestando contas daquilo que você faz, para o seu discipulador. Sempre eu costumo dizer que o discipulado é uma via de duas mãos, não é? Essa via de duas mãos fala o quê? De um relacionamento entrelaçados, de uma confiabilidade entre o discipulador e o discípulo. E o último princípio, que é o terceiro princípio que eu quero compartilhar com você, para você que é um homem e uma mulher de Deus, é o princípio de intimidade com Deus. E aqui também eu quero destacar alguns motivos tão importantes para você, homem de Deus, para você, mulher de Deus. Saiba de uma coisa, que você foi criada para ter comunhão com Deus. Você foi criado para ter um relacionamento íntimo com Deus. E esse relacionamento íntimo, Deus, ele está sempre ansioso, desejoso para se encontrar com você. Deus, ele está querendo ter essa comunhão com você. Através de quê? Do seu tempo sozinho com Deus, através do seu tempo de oração, de adoração, de busca incessante a Ele. E aí você tem que descobrir isso, indo para o lugar secreto, né? Se você quer ter intimidade com alguém, digamos você que é casado, né? Você precisou casar para ter intimidade com o seu cônjuge. E se você que é solteiro, se você quer ter intimidade com alguém, você tem que primeiro que buscar, conhecer muito bem essa pessoa para ter uma intimidade com essa pessoa. E por isso que é muito importante você cultivar um segredo muito importante no seu tempo sozinho com Deus, de buscar a Deus na sua vida espiritual cotidianamente.
Sabe, nós como cristãos, nós precisamos e devemos comer o pão espiritual todos os dias. Todos os dias. Né? Assim como o nosso corpo, ele precisa de alimento, de comermos, né, para alimentar, para não morrermos de fome, assim também nós temos que alimentar o nosso espírito. E nós alimentamos o nosso espírito através da comunhão com Deus, através da intimidade com Ele. Eu estou compartilhando isso com homens e mulheres de Deus. Eu quero que você coloque em prática esses 3 princípios de fundamental importância, homem e mulher de Deus. Primeiro, o princípio de fé. Segundo, o princípio do discipulado. E o terceiro, princípio de intimidade com Deus. Que Deus te abençoe. Te amo muito. Você é uma bênção. E continue andando em vitória, em nome de Jesus.